Aí vem também em seguida a oração. Você sabia que Jesus, quando estava na terra, quando perguntava alguma coisa para ele, sabe o que ele falava? Está escrito, nem só de pão viverá o homem. Nunca leste nas escrituras o que elas falam de mim? Jesus usava a Bíblia. Só que ele também, irmãos, ele tinha um diálogo com o Pai. Não é? É duro que quando só uma pessoa fala e a outra não responde. É duro, não é? Você imagina, fala, e a pessoa fica de boca fechada. Deus, irmãos, às vezes nós fazemos isso com Ele. E como nós falamos com Deus? Através da oração. Esse é o segundo pilar do alicerce da vida do cristão, irmãos. Né? Que exemplo Jesus deixou para os seguidores? Que exemplo Jesus nos deu para nós, irmãos? Lá em Mateus 14, 23 diz, né? Que Jesus despedia a multidão, ele subia ao monte para bater um papo com o Papai do céu. E ficava ali, ó, muito tempo ali, estava sozinho, conversando com o Papai do céu. O que é um monólogo? Quando a pessoa fala sozinho. Mas como é bom quando há um diálogo. Diálogo é duas pessoas falando, né? É tão gostoso quando você chega, ouve a voz de Deus, e depois quando você vai dormir, você dobra o joelho e diz: olha, Deus, eu ouvi na tua palavra, que coisa linda, Deus, olha, eu não faço. Mas Deus, é meio difícil o que o Senhor pediu, mas dá para o Senhor dar uma ajuda para mim? Se o Senhor me ajudar, olha, eu vou conseguir. Isso em oração. Está vendo como trava um diálogo entre o Pai do céu e o Filho da terra? Agora, se Jesus ele tinha o costume de orar, será que eu não preciso ter esse costume, irmãos? Eu devo ter. Esse é um santo hábito da oração. Eu não vou perguntar, irmão, quanto tempo você gasta na sua vida batendo um papo com o teu Pai do céu. Mas se você não conversa, irmãos, é duro. Imagina, irmão Zé, você na tua casa lá, vê o teu filho entrando e saindo, não dá nenhuma prosa com você. Isso dói, não dói? Imagina Deus lá no céu, vê você levantar aqui na terra de manhã, ele fala: olha, o meu filho vai bater um papinho comigo, ele vai orar. E a gente levanta cansado, correndo, senta à mesa para tomar o café, e Deus fala: pelo menos ele vai agradecer o pão de cada dia que eu te dei, que eu dei a ele. E a pessoa come, Deus fala: não teve papo. Na hora do almoço, Deus fala: bom, meu filho agora ele vai bater um papo comigo, ele vai conversar comigo, ele vai agradecer. E a gente chega em casa, correndo no almoço, senta à mesa e começa a comer e esquece de Deus. Mas Deus, ele pensa, né? Mas quem sabe na noite, quando ele chegar, ele vai ter tempo, já trabalhou, os afazeres dele já fez. E chega, nós tomamos o nosso banho, pegamos o nosso prato e Deus fala: agora ele vai falar comigo. Aí eu pego o prato, sento à frente da televisão e como. Mas Deus, ele imagina mais ainda. Bom, antes de deitar, ele vai conversar comigo, ele vai bater um papo comigo. E a hora que você levanta do sofá, não sei se estou falando para alguém dessa maneira, levanta do sofá, você já vai pendendo de sono para a cama. Deus fala: a hora que ele for dormir, ele vai bater um papo comigo. E quando Deus olha, a coberta está lá em cima. É triste, não é, irmãos? Deus vê uma cena dessa, quando nós fazemos isso para Ele, né? Vamos lá. Deus está do nosso lado quando oramos a Ele. Olha só, as duas aulas. A Bíblia, Deus falando, e a segunda aula é Deus nos ouvindo, não é? Você tem ligado para Deus? Hoje estamos na tecnologia do celular. Qualquer canto do mundo você discou, a pessoa atende. Mas, irmãos, uma coisa que eu detesto no telefone: quando você liga e do outro lado não atende. Olha, acabou seus créditos. Olha, o número está errado, né? Agora, irmãos, quantas vezes você liga para Deus?
o telefone do céu. Já fez o DDD? Sabe o que é DDD? Descagem direta, Deus. O telefone de Deus está ocupado? Não. Nunca está ocupado. Se você tivesse que falar com o prefeito, com o governador ou com a presidente, você conseguiria? Irmãos, eu fico imaginando, todo o céu para, Deus podia falar para mim e para você, falar, olha filho, eu não posso atender. Quantas bilhões de pessoas tem no mundo? Quantos problemas eu tenho para resolver? Eu não tenho no momento, olha, deixa o seu recado. Deus fala assim? Olha que maravilha aqui em Mateus 6, 6 a 9. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento ou quarto. Fecha a tua porta e ora teu pai que está em... O que é secreto? Ele está do lado teu, só que você não está vendo. Que maravilha, quando você vai orar, vai falar com Deus, Ele já está sentado ali do teu lado, Ele está te ouvindo. E aqui a palavra de Jesus falando, e teu pai que te vê em secreto, te recompensará. O teu pai está ali, você não está vendo. Dá para entender, irmãos, quando eu vou bater um papo com Deus, o papai do céu desce aqui na terra e senta na cama do meu lado, quando estou orando, falando com Ele. Ele fala, olha, você não está me vendo, eu estou aqui em oculto, mas olha, eu estou te ouvindo e vou te ajudar. E às vezes a gente apanha na vida, às vezes a gente sofre na vida. Quantas vezes levanto da minha cama, o papai está sentado ali do céu, sentado na cama, eu levanto, nem noto a presença dele. Falta de respeito, irmãos. Isso tem acontecido na nossa vida, irmãos? Não precisa responder. Tem acontecido sim, irmão, muito na nossa vida. Nós temos tempo para o trabalho, tempo para tudo. Quando é para Deus, eu não tenho tempo. Que tristeza, irmãos. A Bíblia diz para nós buscar primeiro o quê? O reino de Deus. E nós estamos buscando geralmente o contrário. Os reinos, as coisas desta terra. Só que o último momento da nossa vida, irmãos, nós vamos ver que tudo que tem no mundo aqui não nos satisfaz. A última palavra do avião da TAM que caiu há uns 10 anos atrás aí em São Paulo, em Congonhas, a caixa preta, a última palavra do piloto foi: ai meu Deus. Por que não lembrar desse Deus nos momentos bons da sua vida? Ah, é uma passagem até interessante, irmãos. Deus, para me ouvir, eu tenho que gritar: oh Deus, o Senhor tem que me ouvir, me ajuda. É assim? Uma vez um camarada, ele veio aqui na igreja, não era aqui, veio em outra igreja que eu estava frequentando, a Adventista, e ele falou: irmãos, vocês não têm poder. Eu falei: mas por quê? Ah, vocês não gritam, não pulam, não. Você gosta quando seu filho vem gritando com você? Deus, ele conhece as palavras antes de eu abrir a boca. E olha aqui, irmãos, em 1 Samuel 1,10. Aqui fala a história de Ana, uma mulher, irmãos, que não tinha filhos, amargurada, estéril, desprezada pela nação. Diz que Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor, chorou abundantemente. E sucedeu que, perseverando em orar perante o Senhor, Eli era o sacerdote, observou a sua boca. Portanto, Ana no seu coração falava, só se movia os lábios, porém não ouvia a sua voz. E depois vem o sacerdote e chama a atenção dela. Você não está bêbada, não? Ela diz: Senhor, eu sou estéril, eu vim buscar para Deus um presente que me dê um filho. E a Bíblia diz que Deus deu um filho que chamava Samuel, o livro de Samuel, e depois deu mais 5 para ela. Então, irmãos, para você falar com Deus, até dirigindo no teu carro ali, né? Você está dirigindo ali, pode falar em pensamento com Deus. Deus ouve ou não ouve? Outra vez eu estava no carro dirigindo e falando, o camarada olhou do lado e
Esse rapaz, ele está doido. Mas Deus, ele estava do lado ali, ele estava ouvindo. É tão bom, irmãos. Esse diálogo é importante na vida do cristão, né? Mais uma. Para a oração, a comunicação chegar até o céu e Deus ouvir, como orar? Ai, irmãos. O que diz lá em Hebreus? Ora, sem fé é impossível agradar quem? A Deus. Porque aquele que aproxima de Deus, creia que Ele existe e é o galardoador. Do quê? Dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, fé, é isso que você leu aí? Se você não estuda a Bíblia diz que a fé vem do ouvir da palavra de Deus. Que fé você vai orar a Deus? Está ligando essas duas coisas? Está ligando ou não está? Sem fé não agrada a Deus. Mas eu não tenho tempo. Olha lá atrás. Eu não estudo a Bíblia. Lá na Bíblia vem fé. Aí vou orar a Deus, que tipo de fé? Na nossa prece bate no telhado e cai de volta. Irmãos, eu tenho que orar a Deus com fé. Eu tenho que acreditar que Ele ouve, Ele atende. Deus é o tipo de pai que tudo que você pede, Ele te dá? Não. Irmãos, tem uma regra que é o seguinte: quer estragar seu filho, dá tudo o que ele pede. Deus, ele responde de 3 maneiras: um sim, um não e um espere, né? Existem coisas que Deus agiu na minha vida instantaneamente. Eu falei: Deus, é agora, não tem outro. Se o senhor não operar agora, não tem mais jeito, eu vou morrer. Eu já cheguei a falar isso para Deus. E Deus operou em questão de 1 hora. Mas existem coisas que Deus queria ver se realmente eu estava interessado, né? Aí a turma pede uma vez para Deus, 2, 3, 4, 5. Deus não atendeu e a turma diz: deixa para lá, Deus não me ouve mesmo. Não acontece muitas vezes assim com a gente? A gente tem que perseverar, irmãos. Insistir. E se for para o nosso bem, pode estar certo que Deus vai dar. A Bíblia diz que a gente tem que olhar as crianças. Muitos irmãos da igreja aqui conhecem a história. O meu filho, uma vez eu prometi um dinheiro para ele se ele fizesse alguma coisa, não lembro o que é. E ele, antes de deitar: pai, o meu dinheiro, pai, o meu dinheiro. Foi dormir. 2h30, 3 da manhã ele estava lá: o pai, no escuro. Eu acendi o abajur: o que foi, rapaz? E o meu dinheiro? Irmãos, olha a perseverança. Se você tem algo bom para pedir para Deus, se você tem uma bênção para buscar Deus, não pede 1, 2, 3 vezes e desanima, não. Toda vez que você dobrar o joelho: Deus, eu estou esperando. Não é? Outra coisa, irmãos, que eu aprendi, quando eu peço as coisas para Deus, eu falo: Deus, o meu pedido, na minha visão, e eu acho que isso é o melhor. Mas olha, Deus, se o Senhor tem algo melhor do que eu pedi, esquece o que eu pedi, manda o que tu tens. Aquilo que Deus tem para nós é maior ou menor daquilo que a gente pede? Maior. Então, irmãos, existem coisas que você pede para Deus, Deus fala: filho, não tem nem condição de dar isso para você. É a mesma coisa o teu filho de menor pede uma moto para você, e você, como bom pai, dá a moto para o teu filho. Amanhã depois você vê seu filho entrar embaixo no caminhão de um ônibus. Não pode. Deus é um pai também que diz: isso não, né? Vocês estão vendo, irmãos, que tanto no estudo da Bíblia como da oração, é uma receitinha como a gente deve dirigir a Deus? Às vezes a gente ora a Deus e não sabe nem como orar. Pede um monte de coisa sem sentido. E a própria Bíblia, irmãos, ela fornece meios como eu vou conversar com Deus. Não é isso? Que reino devemos pedir na oração? Acho que não precisa nem ler, né, irmãos? Você já sabe. Que reino? Bastante dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Móveis, imóveis, automóveis. Boa vida aqui. Não é? Olha, irmãos, não é isso que você ouve na televisão por aí, a turma dando?
né? Chega lá, olha, eu não tinha nada, morava na ponte, hoje eu sou empresário, hoje eu tenho sobrado uma fazenda, tenho carro importado, tenho piscina, tenho tudo. Irmãos, esse mundo aqui, o que que nós temos? Não temos nada, é uma passagem. Essa vida que eu e você tem é a oportunidade, irmãos, que Deus concede hoje para nós ganhar o que é a eternidade. Jesus vai voltar. Está entendendo? A palavra de Deus diz, né? O catecismo romano diz que ele virá um dia para julgar os vivos e os mortos. Então nós acreditamos que Jesus vai voltar. E quando ele voltar, ele vai ter o que para dar para as pessoas? Vamos ler? João 14, 2 e 3. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito. E quando eu for e preparar lugar, eu vou voltar outra vez e vou levar vocês mesmo, para que onde estiver, estejais vós também. Onde que é a casa do Pai? Aonde que é? Não é na terra? Não, no céu. Irmãos, uma das ambições que eu tenho nessa vida é um dia ganhar o reino dos céus. Eu tenho problema de saúde, irmãos, de vez em quando a pressão cai, o coração bate meio, tenho válvula mitral no coração. De vez em quando dá aí uma falta de ar, e tem vezes que, às vezes eu falo para minha mulher, fica perto de mim. Na mesma hora eu fecho os olhos e falo, Deus, se for agora, eu for dormir, cochilar, o Senhor não esquece do meu lugarzinho aí. Quantas vezes você tem orado na oração e você tem falado para Deus, Deus, eu estou te esperando. O Senhor prometeu que um dia vinha me buscar, eu estou te esperando. A gente não fala isso na oração, fala? Não, mas nós deveríamos falar ou não? Jesus, ele falou, eu vou preparar um lugar na casa do meu pai, e um dia eu vou vir aqui na terra para levar vocês para comigo. E lá de cima, quando eu estou orando a Deus, eu falo, Deus, eu quero móveis, imóveis, automóveis, o vizinho comprou um carro novo, também tem um carro novo, a vizinha tem um vestido, eu também quero. E Deus lá, ele olha ali e fala, puxa, eu tenho um reino para dar para ele, e ele está buscando o reino da terra. Está vendo, irmão, como muitas vezes a gente peca até no orar? Eu sempre falo para Deus, Deus, como é que está a minha casinha aí? Sabe o que eu falo para Deus, irmãos? Lá no reino dos céus, não vai ter ponte, vai? Não. Mas se Deus falar para mim no reino do céu, Cláudio, você vai morar embaixo da ponte, eu vou falar, puxa vida, Deus, que presentão. Não é? No céu não vai ter favela, mas se vamos imaginar que tenha favela, vou imaginar. Deus falar, você vai morar na favelinha lá no céu. Deus, mas que presentão, melhor coisa do mundo. Só que lá no céu não tem ponte e não tem favela. A Bíblia diz que as casas vão ser de ouro. Lá ninguém vai morrer, não vai ter maldade, dor, sofrimento. Toda que você vê hoje em dia, que não presta, lá não vai ter. E Deus quer levar você para lá. Só que no bate-papo teu com Deus, você não pede para Deus. Deus, vem logo, eu estou te esperando. Não é? Na oração do Pai Nosso, o que diz? Venha o quê? Teu esse? De cima ou de baixo? Ah, venha o teu reino. Jesus falou, quando você for orar, você fala, Pai, eu estou esperando o teu reino. Quando que o Senhor vai voltar? Eu estou esperando. Agora, irmãos, se você realmente está esperando, você tem que conhecer e andar com uma vida de acordo com a vontade de Deus, através do quê? Da Bíblia, né? Da Bíblia, mais uma aí. É uma pergunta, irmãos, que é até difícil até da gente comentar, né? A gente tem visto por aí tantos picareta oferecendo, né? O céu e a terra para as pessoas. Deus se agrada em só, tem um só, é ali mesmo? Em só pedir coisa desse mundo. Uma vez um camarada falou para mim, Cláudio, eu faço uma lista. Falo, Deus, eu exijo que ele tem que dar aquilo ali. Ele é pai, ele é rico, ele pode dar e eu quero. Deus se agrada em pedir só coisa desse mundo. Tiago 4, 2 a 4 diz, cobiçai de nada tende, né? O que é cobiça? Olho gordo, né? Matais
e sois invejosos, e não podeis alcançar, e nada tende, porque não pede. Pede e não recebe, porque pede mal, para gastar em vossos desejos, né? Olha, Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero uma boa. Não é isso que a turma quer hoje em dia? Todo mundo quer ficar numa boa, que os desejos sejam satisfeitos. Deus fala, se você pedir isso, você não vai receber. Na conversa que você tem com Deus, a gente pede só pra gente, não é? A gente não fala para Deus, olha Deus, meu vizinho está com o carrinho velho, eu gostaria que ele tivesse uma limusine, um carro importado. Deus, o meu vizinho tem uma casinha tão fraquinha, eu gostaria que o Senhor desse uma mansão para o meu vizinho. A gente ora assim? A gente olha só, eu. E aqui diz, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui inimigos de Deus. Que bênçãos diárias devemos pedir para Deus na nossa vida? Irmão, você tem tua família, tem seus filhos, você tem seus empreendimentos, tem suas contas, e você tem que pagar, não tem? E Deus sabe disso, não sabe? E na oração, no bate-papo com Deus, você vai demonstrar para Deus isso aí, da sua necessidade. Só que olha o que o Provérbios, né, o salmista Salomão, ele coloca, Provérbios 38, 9, ele diz, afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza e nem a riqueza, mantendo o pão da minha porção de costume. Isso aí, se você ligar na oração que Jesus ensinou, o pão nosso do ano inteiro me dê tudo hoje. Não? Deus, o meu pão, o meu sustento, aquilo que eu preciso hoje, me dê, Deus. Eu tenho conta, olha, a eletro, a água vai vencer, me dê, Deus. Para que porventura eu estando farto, rico, não te negue e venha dizer, quem que é o Senhor? Eu não conheço. Eu tenho os melhores médicos, eu tenho dinheiro, não preciso de Deus. É isso aqui? Ou estando empobrecido, venha furtar e faça o quê? Tome o nome de Deus em vão. Então o salmista diz, olha, eu não quero nem isso e nem isso. E pode estar certo, irmãos, que Deus ele vai te dar aquilo que você precisa e muito mais. Aí você chega de noite em casa, de manhã você ora e fala, Deus, eu vou sair para o meu ganha-pão. Chega de noite, você dobra o joelho e fala, Deus, deu tudo certinho hoje. Olha, deu para trabalhar, tive os problemas tudo, mas olha, Deus, está tudo certinho. Hã? É diferente do que a turma prega aí, não é, irmãos? É muito diferente, não é? Que você vê pela televisão por aí, né? Mais uma. Na oração também, irmãos, existe um detalhe que a gente esquece. Eu e você às vezes esquece. Você já viu alguém falar, mas eu sou bom. Eu não roubo, não mato, eu não falo mal de ninguém. Eu procuro fazer o melhor para todo mundo, tenho muitos amigos. Já vi alguém falar assim? Irmãos, quando você for falar com Deus, para que a oração seja atendida, você vai ter que usar o seguinte linguajar para Deus. Se dissermos que não temos pecado, enganando a nós, mesmo e não há verdade em nós. Nós somos pecadores, irmãos. Todos nós. O pecado é como a barba. Eu fiz hoje à tarde, olha, já está espinhando. Não é? Se você pediu perdão para Deus na hora do almoço, antes de deitar, pede perdão, que o pecado ele cresce. A Bíblia diz que em pecado nós fomos formados. E aqui diz, olha irmãos, isso é na oração. Se confessarmos os nossos pecados, diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar. Em outras palavras, eu tenho uma dívida com Deus que se chama pecado. E para mim livrar dessa dívida, irmãos, é justamente no momento da oração. No momento da oração eu digo, Senhor, eu pequei, eu fiz o que era mal aos teus olhos, me perdoe. Se eu magoei o meu irmão, a minha irmã, eu falo, Deus, eu briguei com a minha irmã, como meu irmão, pedi perdão para ela, estou pedindo para o Senhor também.
Se você orar e não pedir perdão pelo pecado da tua vida, irmãos, Deus vai te ouvir? Não. Lá disse, disser que não tem pecado. Você está vendo uma regrinha aí quando você conversa com Deus na comunicação? Devemos pedir ajuda na oração para vencer a tentação? Sim ou não? Você pensa que é fácil encarar as coisas aí fora? Diante de um bichinho, de um gatinho desse aí, você teria coragem de sair na rua? Não é doido, né? Só, irmãos, olha o que a Bíblia diz lá em 1 Pedro 5, 8 e 9. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, né, de vós, bramando como leão, buscando quem possa tragar. A autoconfiança, irmãos, é o maior perigo na vida das pessoas. É achar que é forte, tudo pode e consegue tudo. Mas, irmãos, temos um inimigo que tenta nos destruir. Vou imaginar um dia, se você ouvisse no rádio de manhã, olha, um caminhão do circo tombou e na rua da tua casa tem um leão solto do circo. Você ia abrir o portão ali, sair de uma boa lá na rua? Ia mandar os seus filhos para a escola? Não. Agora eu pergunto, Satanás, ele é pior do que um leão normal ou melhor? Além dele matar, acabar com a tua vida, ele tira a tua paz, ele tira a tua felicidade, ele causa uma desgraça em lares de família. Ele faz você sofrer, chorar, ele traz enfermidade na sua vida e no final ele acaba tirando a oportunidade de você ir para o reino dos céus. Quando você dobra o joelho do lado do papai e diz, papai, lá fora quando eu vou sair hoje, o inimigo está como um leão, ele quer me destruir. O Senhor não me protege, papai? Me ajude, esteja ao meu lado, me ampare, né? Me ampare. Puxa vida, irmãos, aí Deus vai ver a nossa necessidade, como nós dependemos dele. Já imaginou Deus ouvindo a nossa boca? Pai, eu vou sair lá fora e não quero que o inimigo acabe com a minha vida, não quero que o inimigo destrua a vida dos meus filhos, né? Isso tudo, irmãos, são regras da oração quando nós batemos papo com Deus. Se eu estudo a Bíblia, olha as orientações da Bíblia, eu sei como ter uma conversa sadia. Você já conversou com alguém que só falou abobrinha? É duro, né, irmão? E tem muita gente que chega para Deus e só fala abobrinha para Deus. A Bíblia ensina o que eu falo, o que eu peço, o que eu penso. Na oração, que vontade tem que ser feita? Olha, Deus, eu quero isso, 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 isso. Deus se torna muitas vezes como um criado, não é? Eu exijo isso. Deus é empregado? Ele é o patrão. Quem manda é ele ou é eu? É ele. Tudo que eu for pedir, irmãos, na oração do Pai Nosso diz, seja feita a tua vontade. Irmãos, nunca exija de Deus, nunca dá murro na mesa e fala, eu exijo de Deus. A nossa vontade, irmãos, sempre ela é inclinação para coisa errada. A vontade de Deus na nossa vida, irmãos, quando ela predomina, ela traz alegria, ela traz paz e felicidade. Estamos acabando, irmãos. Para ser bem sucedido na vida, que pedido fazer? Quem daqui quer ser bem sucedido? Quem daqui quer andar por cima? Todos nós. O que eu devo pedir para Deus? Olha só, irmãos, a própria Bíblia falando aquilo que você vai pedir na oração. Olha como é lindo a Bíblia, irmãos. Ela me ensina como orar. Agora, se eu não estudo a Bíblia, conheço a Bíblia, eu não vou saber. Tiago 1,5 diz, se algum de vós falta sabedoria, peça a Deus, e a todos dá liberalmente, e não lança fora, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Será que eu tenho pedido na oração, Deus, eu quero sabedoria, eu quero discernimento.
Um dia Deus falou para um homem chamado Salomão: Salomão, você vai ser rei. O que você pedir eu te dou. Conhece a história? Salomão, ele olhou, ele falou: olha, bastante ouro, prata, poder, glória. Foi isso que ele pediu para Deus? Deus, me dê sabedoria. Eu quero ser sábio para conduzir minha família, ser sábio para disciplinar meus filhos, o meu lar. Eu quero ser sábio nos meus negócios, no meu trabalho. E quando Deus dá sabedoria, a pessoa se prospera, irmãos, porque se tornou uma pessoa sábia. Se você dá um prêmio de loteria na mão de uma pessoa que não é sábia, você vê o que acontece por aí. Esses dias a TV fez uma enquete aí das pessoas que ganharam prêmio grande. Estão tudo na lona, sem contar alguns que já morreram, né? Vamos lá. E aqui para fechar, irmãos, quando eu estou fechando a minha oração, eu conversei com Deus, falei das minhas necessidades, pedi perdão para Deus, falei para Deus que eu estou esperando o reino dele, né? Contei minhas necessidades para Deus, e no final, para fechar a oração, eu vou pedir tudo em nome de quem? Que diz João 14, 13: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Você sabia que Deus atende a oração? Não é porque eu sou bom e eu pedi, não. Sabe por que Deus nos atende? Por causa de Jesus. Entendeu, irmãos? Se você na tua oração pede tudo para o Pai, mas não fala: Pai, eu peço isso em nome do teu Filho. É muito comum a gente falar: Deus, eu não mereço nada, eu sou um pecador, mas pelo amor a Jesus, me atende, Pai. E para fechar, irmão, conta a história de dois amigos, que eles lutaram na Segunda Guerra Mundial. Ali estava um amigo rico, um jovem rico e um jovem pobre. E os dois foram para a guerra. E os dois grandes amigos ali que se tornaram, o rico falou para o pobre: olha, se caso a guerra terminar e nós estivermos vivos, eu vou levar você para morar na minha casa. O meu pai, ele é muito rico. Ele tem muitas propriedades, tem muito dinheiro, né? Mas se porventura o rico falou: eu morrer, você procura o meu pai, ele vai te amparar e vai te ajudar. E na guerra ali o rico realmente morreu. E quando acabou a guerra, lá estava lá aquele soldado, desempregado, pobre, mutilado, não tem o que comer. Ele lembrou nas palavras do seu amigo: procura o meu pai. E aquele jovem foi no endereço, viu uma grande mansão, né? E ele olhou e falou: nossa, é aqui que mora o pai do meu amigo? Bateu na porta e lá saiu um senhor, tudo pomposo. E ele disse: olha, eu vim aqui pedir ajuda para o senhor me ajudar. Aquele senhor olhou para ele e virou as costas. E quando aquele senhor estava voltando, ele falou: eu sou amigo do teu filho, o teu filho mandou eu vir aqui. Nesse momento aquele senhor parou. O que foi que você disse? O teu filho, eu era muito amigo dele, ele mandou te procurar. Eu estou aqui, olha o endereço, o teu filho deu. Mudou de história ou não mudou? Disse que aquele senhor abraçou aquele jovem e falou: vamos, filho, entra para dentro. Assim é com Deus, irmãos. Nenhum de nós merece nada de Deus. Quando nós fazemos um pedido, fala: pai, eu não mereço, mas por amor a Jesus, me atende. Pode estar certo, irmãos, que ele vai atender. Deu para entender essas duas aulas? Vocês vão receber todo esse material lá na porta. Irmãos, eu gostaria de fazer um pedido para você. Não falte domingo que vem. Nós vamos falar sobre a volta de Jesus, o reino, e sobre o milênio também.